Bom dia, queridos. Então, hoje a gente vai ver outro conteúdo de ecologia que também é muito importante para as atividades que eu estou passando para vocês, mas também para provas de vestibular, do PAS, né? É, então, não deixem de, se você quiser, tiver um caderninho, quiser fazer anotações, tá? Sobre o conteúdo, eu acho bem válido. E tenha em mente esses ciclos, tá? Esses 4 principais ciclos que são os que vão ser realmente cobrados de vocês nessas provas e nas atividades que a gente vê aqui. Então, o primeiro ciclo que a gente vai falar aqui é o ciclo da água, tá? O ciclo da água vocês já viram no ensino fundamental, tá? Vocês vão ver ele agora de novo, só que um pouquinho mais aprofundado. Eu vou passar rapidamente o esquema, depois vocês olham com mais carinho, até para o vídeo não ficar longo. Mas vai acontecer aqui a precipitação, vamos começar pela precipitação. Ele pode, a água da chuva, né, precipitando aqui no caso, em montanhas, né, em lugares altos. Essa água aqui tá vindo então para rios e vai sempre desaguar no oceano. A água sempre deságua no oceano, tá, gente? Ela sempre vai em direção ao oceano. Os rios sempre correm em direção ao oceano, independente de onde seja o rio. Essa água também pode infiltrar no solo, formar os lençóis freáticos, tá? Lençóis de água, e também vão em direção ao oceano, tudo bem? Outra forma também que a gente tem em alguns lugares do planeta é o derretimento de geleiras. Então, as geleiras vão derreter. Isso vai fazer com que também formem rios e vá até o mar. Um exemplo disso é as cordilheiras dos Andes, tá? As geleiras das cordilheiras são um bom exemplo de geleiras que formam rios e vão até o mar, tá bom? Então, é um exemplo legal para a gente perceber como isso funciona. Deixa eu ajeitar aqui. Assim, fica melhor. Então, aqui, o que vai acontecer? Vai ter águas indo até o oceano, vão ter águas do oceano evaporando e voltando para a terra, tá? Vão ter água das árvores, isso é muito importante, gente. Essa água aqui de transpiração das plantas, tá? Extremamente importante. Por quê? Por que eu estou frisando isso? Porque, por exemplo, se você desmata a região, você tira uma fonte de transpiração, tá? Estão conseguindo ver o problema que isso pode causar? Então, eu tenho todo o ciclo aqui, tá? Os seres vivos também participam do ciclo, né? Essa parte toda aqui não. Mas quando eu considero as árvores, tá? Eu estou colocando seres vivos dentro do ciclo. Então, os seres vivos são capazes de interferir nesses ciclos que existem há milhões de anos no planeta. Se eu desmatar essas árvores, por exemplo, essa fonte de água vai acabar sumindo. Então, por exemplo, o que pode acontecer? Regiões que possuíam uma grande quantidade de precipitação, de chuvas, podem começar a ter agora menos chuvas por causa disso, tá? Então, por exemplo, o desmatamento na Amazônia é muito complicado porque ele afeta várias regiões, tá? Que recebem essas nuvens formadas lá na floresta amazônica, como, por exemplo, o próprio Cerrado, o próprio Distrito Federal. A gente recebe, por meio de correntes de ar, né? Essas nuvens que foram formadas por evaporação, por transpiração. Lá na Amazônia, elas vêm aqui para o Distrito Federal e chove aqui, tá? Então, se acontecer, olha só como as coisas estão interligadas. Se acontecer um desmatamento lá na Amazônia, essas nuvens não vêm ou vêm em menor quantidade aqui para Brasília e vai chover menos aqui, tá? Então, quando que acontece esse processo? Eu já coloquei aqui, quando as plantas fazem fotossíntese, tá? Eu vou passar já para o ciclo do carbono. Ciclo do carbono fala sobre como que o carbono cicla dentro da natureza. Então, a gente tem o ciclo da água,
Agora nós vamos ver o ciclo do carbono, como que ele cicla, tá, dentro da natureza. Lembrando que essas substâncias, né, elas não são infinitas. Então elas precisam estar sendo recicladas, tá? Para poder estar sendo reutilizadas o tempo todo. No caso do carbono, olha só, a gente pode começar pela planta. Ela assimila o gás carbônico, que é feito de carbono, né? Ela assimila esse gás carbônico para fazer fotossíntese, tá bom? E esse gás carbônico vira glicose, que fica dentro, armazenada na planta. Quando o herbívoro vai comer essa glicose, ele absorve, então, também carbono, para formar a glicose dele, carbono dele, tá bom? Vamos dizer que esse herbívoro foi comido por outro ser vivo, um carnívoro. Ele vai passar, então, esse carbono da planta para o carnívoro. A gente já falou um pouquinho disso lá nas cadeias alimentares, eu estou só repetindo. Se esse ser vivo morrer, esse carbono vai ser digerido, digamos assim, por micro-organismos decompositores, a gente já viu lá na cadeia alimentar, e esse carbono, então, vai ficar disponível para as plantas. E também, lembrando que esses micro-organismos respiram, tá? Uma parte desse carbono, então, uma parte do carbono vai ficar disponível para as plantas, provavelmente. Outra parte vai ser usada na respiração desses micro-organismos, que vai virar o CO2 de novo, tá? Atmosférico. Todo mundo que respira libera gás carbônico, tá? Então, a gente viu isso, olha como a gente está voltando os conteúdos. A gente viu isso lá na respiração aeróbica e anaeróbica. Quando eu libero o gás carbônico, tá? Eu vou estar enviando gás carbônico para a atmosfera. Então, os micro-organismos liberam gás carbônico para a atmosfera. O bichinho, quando respira, libera gás carbônico para a atmosfera. A árvore libera gás carbônico para a atmosfera. Quem respira vai estar liberando. Vai estar consumindo oxigênio e liberando gás carbônico. Estou falando dos aeróbicos. No caso dos anaeróbicos, isso não acontece. É um pouquinho diferente, mas também tem liberação de carbono. Tá bom? Se tiver na dúvida, depois volta lá nas respirações aeróbicas e anaeróbicas e fotossíntese e quimiossíntese para lembrar um pouquinho desse conteúdo que tem tudo a ver com o ciclo do carbono, tá bom? A gente não pode esquecer que esses ciclos também acontecem dentro d'água, tá? Lógico que o ciclo da água não está acontecendo dentro d'água, né? Mas o ciclo do carbono, sim. Por quê? Porque a gente tem seres vivos aqui, tá? Aqui são algas, né? Essas algas, elas estão absorvendo gás carbônico e liberando oxigênio. Elas também estão fazendo fotossíntese. E ao mesmo tempo que elas estão fazendo fotossíntese, elas estão absorvendo o oxigênio e liberando gás carbônico por causa da respiração, tá bom? Lembrando que a gente tem seres pluricelulares, que são as algas, que fazem a fotossíntese dentro d'água, e os seres unicelulares, que são lá os fitoplânctons, que a gente já falou, tá? As bactérias fotossintetizantes, que também são bem importantes na água. Se você não lembra, volta lá no vídeo, tá? Que eu falei sobre isso na parte de cadeias alimentares, tá? Para dar uma revisada nesse conteúdo. Então, as algas aqui, elas estão fazendo o mesmo processo que as árvores, tá? Elas produzem fotossíntese e respiram. Quando elas fazem a fotossíntese, voltando para a fotossíntese, elas produzem o próprio alimento, que servirá de alimento para outros seres vivos, nesse caso marinhos, né? Aqui é mar, mas também serve para o caso de rios, tá bom? O sol é essencial para a fotossíntese na água e para as cadeias alimentares aquáticas, assim como as terrestres. Então, lembrando que tanto as algas quanto as plantinhas terrestres, tá? O essencial para elas estarem produzindo o próprio alimento é o sol, tá? O sol entra na reação química.
Então, elas só conseguem armazenar carbono e passar adiante na cadeia alimentar como glicose se tiver sol, tá? Então, aí entram alguns problemas ambientais. Se essa água está poluída, tá? Por exemplo, a luz que entrava para as algas fazerem a fotossíntese já não entra mais e isso pode acontecer uma quebra na cadeia alimentar. Lembrando que as algas, assim como as plantas terrestres, elas participam da cadeia alimentar como produtores. Os produtores são os primeiros da cadeia alimentar. Então, se sumir os primeiros da cadeia alimentar, todo o resto começa a sumir, porque não vai ter essa base. Não vai ter lá a base da pirâmide para sustentar essa galera. Tudo bem? Aqui, só para a gente relembrar, tá? Como é que está acontecendo isso? Como é que está acontecendo essa fotossíntese? Na terra, tá? Nas plantas terrestres e também dentro da água. Dióxido de carbono mais água, que é ativado pela energia luminosa. Isso tem lá nos slides passados, dá uma olhadinha. Precisa ver o vídeo, dá uma olhada no slide que já tem escrito. Que vai dar origem ao gás carbônico, ao oxigênio, à glicose e à água, tá bom? Então, olha só como eu vou começar a quebrar esse fitoplâncton aqui, as algas, que não estão representadas aqui, tá? Mas o fitoplâncton está fazendo fotossíntese, as algas estão fazendo fotossíntese. E aí vão servir de alimentos para o zooplâncton, que vai servir de alimento para peixes, que vai servir de alimento para as focas, que vai servir de alimento, por exemplo, para seres terrestres já. Então, pode ser que, às vezes, um colapso dentro da água pode levar à extinção, inclusive, de seres terrestres, como o urso polar, que está ameaçado de extinção por esse e por outros motivos também, tá bom? Outra forma da gente alterar o ciclo do carbono é pelas queimadas. Quando a gente queima a madeira, a gente libera gás carbônico para a atmosfera. Tá vendo que não é uma liberação de gás carbônico pela respiração, como é comum. A gente está adicionando gás carbônico agora pela queima. Então, quando queima, agora está acontecendo grandes queimas no Pantanal, acontece grandes queimas no Cerrado, principalmente nessa época do ano que é muito seco, eu aumento muito o gás carbônico da atmosfera. Tudo bem? Isso pode causar problemas? Pode, muitos problemas. Deixa eu ver se eu falo aqui. Não, então eu vou falar aqui mesmo. Quando eu adiciono gás carbônico na atmosfera, tá? Eu posso agravar um efeito que acontece naturalmente na Terra. A gente tem um efeito na Terra chamado efeito estufa, tá? O que é o efeito estufa? O efeito estufa é o que mantém o calor na Terra, tá bom? Eu vou falar dos problemas ambientais mais para frente, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, por enquanto, o que a gente precisa saber é que o gás carbônico, ele agrava o efeito estufa, o que aumenta o aquecimento global. Então, quanto mais gás carbônico eu tiver na superfície, é só com queima de madeira que a gente põe gás carbônico na natureza, na atmosfera? Não. A gente adiciona gás carbônico na queima, a gente adiciona gás carbônico com os carros, tá bom? Então, esse gás carbônico ele vai se acumulando na superfície. Além disso, se eu desmatar uma floresta, vai ter menos árvores para pegar esse gás carbônico e acumular dentro dela pela fotossíntese. Então, eu perco pelo desmatamento o acúmulo de carbono dentro da planta, o que deixa mais gás carbônico disponível lá, o gás carbônico que ela ia usar para fotossíntese, né? Eu libero pela queima, eu libero por carros, eu libero por indústrias, tá? Então, toda essa queima libera gás carbônico, aumenta o gás carbônico na atmosfera, ele aumenta o efeito estufa, que aumenta o aquecimento global, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, tá bom? Queimas de gasolina nos carros, Então, o gás carbônico tem aumentado, tá? Ano a ano no planeta Terra. Isso tem agravado cada vez mais o aquecimento global, tá bom?
Aqui a gente já tem o ciclo do nitrogênio. Todos esses ciclos são extremamente importantes para a nossa sobrevivência, tá bom? Sobrevivência que eu digo nossa humana e também de outros seres vivos, tá? Ciclar os nutrientes é muito importante para a gente estar sempre voltando a utilizar, tá? O que vai acontecer aqui agora? A gente tem muito nitrogênio na atmosfera, tá? Em torno de 80% da nossa atmosfera é oxigênio? Não, nitrogênio. Professora, mas a gente não respira nitrogênio. Tá, o planeta tá nem aí para você, tá? 80% é nitrogênio. A gente pega um restinho aí de oxigênio que tem no ar, só. E o nitrogênio que entra, professora? Do mesmo jeito que o nitrogênio entra, ele sai. Simples assim, tá bom? Então, eu tenho o nitrogênio aqui da atmosfera. Ele entra na Terra, muitas vezes por causa de bactérias que utilizam o nitrogênio na quimiossíntese. Lembrando de quimiossíntese lá da outra aula. Ele utiliza na quimiossíntese, tá? A gente não vai falar do processo. É um processo grande aqui, vocês podem ver que passam por vários tipos de bactérias diferentes, tá? O que vai interessar pra gente aqui é que essas bactérias vão fixar nitrogênio dentro do solo. Então, olha que bactérias importantes. Elas pegam o nitrogênio do ar e colocam no solo. Professora, por que é tão importante? Pensa comigo. A gente consegue pegar nitrogênio? Nós, seres humanos? Não. Como eu falei para vocês, do mesmo jeito que entra o nitrogênio, ele sai do nosso pulmão. As plantas conseguem absorver nitrogênio pela fotossíntese ou pela respiração? Também não. E a gente precisa de nitrogênio? Muito, muito, tá? Então, assim, graças a essas bactérias, a gente tem disponível no solo o nitrogênio que a gente vai usar, tá bom? Então, o nitrogênio fica aqui no solo, ele é assimilado pelas raízes de plantas. Às vezes tem bactérias que ajudam as plantas. Eu não sei se vocês já viram, mas às vezes você pega uma planta e na raiz dela tá cheio de bolinhas, nódulos assim. Lá são bactérias que estão trabalhando junto com as plantas para poder fazer a planta absorver esse nitrogênio, tá? É bem bacana essa relação. É uma relação mutualística, tá? A planta dá glicose para as bactérias e as bactérias fornecem o nitrogênio para a planta. Cada um consegue absorver uma coisa diferente, então eles fazem uma troca, tá? E eles são dependentes, tá? Então, por isso é uma interação mutualística, não é cooperação. Assimilou, agora as plantas têm nitrogênio. Importantíssimo para as plantas fazerem a fotossíntese delas, tá? Foi lá o coelhinho e comeu a planta, um pedaço da planta. Agora ele também vai ter seu estoque de nitrogênio. Então, tudo começa com as bactérias do solo, que foram as que colocaram nitrogênio no solo, nitrogênio do ar no solo. As plantas absorveram o nitrogênio e então agora estão passando pela cadeia alimentar, tá bom? Tá vendo como esse conteúdo precisa dos outros agora para a gente entender? Por isso, se você tiver com dúvida, eu insisto que você volte nos slides e nos vídeos anteriores. Passou para cá. Aonde que é importante nos seres vivos, tá? O nitrogênio, nos animais, melhor dizendo. Na musculatura. Os nossos músculos são feitos de nitrogênio, tá? Os aminoácidos que formam as proteínas são cadeias com nitrogênio, tá bom? Então, os aminoácidos, essa amina aí já é, tá? Um grupo de substâncias que possuem nitrogênio. Então, elas vão formar as proteínas e as proteínas vão formar os nossos músculos, nossos, humanos e de outros animais também, tá bom? Então, olha a importância dessas bactérias no solo. Se elas não pegassem e fixassem o nitrogênio dentro do solo, a gente não ia existir, tá percebendo? Porque até o nosso coração, ele precisa de músculo, ele precisa de proteína, ele precisa então de nitrogênio para bater.
Se a gente não tivesse toda essa ação das bactérias dentro do solo, o nosso coração não ia ter como bater, a gente não ia ter nem como existir. Deu para entender isso? Dá para perceber a gravidade agora do sumiço dessas bactérias? Professora, essas bactérias estão sumindo? Estão sumindo sim, tá? Como que essas bactérias somem? Essas bactérias, elas vivem no solo, certo? O que acontece quando eu passo uma camada de concreto em cima do solo? Pensa comigo. Essas bactérias que estão dentro do solo, será que elas continuam fazendo quimiossíntese com nitrogênio do ar? Eu criei com o concreto uma camada bem grossa aqui, tá? Que interrompe essa interação entre o ar atmosférico e essas bactérias, tá? Eu paro a interação. Se eu paro a interação, essas bactérias vão começar a morrer, concorda comigo? Elas não têm mais como pegar o gás nitrogênio do ar e fazer a quimiossíntese delas. Então elas começam a morrer. Elas morrendo, elas vão adicionar menos nitrogênio no solo. Adicionando menos nitrogênio no solo, esse nitrogênio não vai passar para a planta. Tá bom? Se não passar para a planta não consegue sobreviver e nem passar o nitrogênio adiante. Tá vendo como é grave o que está acontecendo no planeta agora? A gente impermeabilizar, né, tornar impermeável o solo. Quanto mais impermeável o solo, mais eu quebro esse ciclo importantíssimo para os seres vivos, que é essa interação do ar com as bactérias e das bactérias com as plantas depois, tá? Então, reparem, quando vocês saírem de casa agora, olha para o chão, vê o quanto que ele é impermeabilizado já. As ruas, né? Se você olhar, elas são impermeáveis pelo asfalto, né? As calçadas, as áreas onde tem casa, as áreas onde tem condomínios, tá bom? Vocês vão ver que a impermeabilização é alta. E o que a gente está fazendo então com essas bactérias? A gente está matando, tá? Qual seria o ideal? Que a gente tivesse então calçadas, asfaltos que fossem mais permeáveis, que a água pudesse entrar, né? Que aí ajudaria também no ciclo da água, que as bactérias pudessem respirar, respiração pode ser aeróbica ou anaeróbica, mas também pudessem fazer quimiossíntese, né? Então, assim, e de preferência, ter várias partes da cidade ainda que fosse terra, tá? Pra gente não quebrar esses ciclos, terra e vegetação, né? Para não quebrar esses ciclos, tudo bem? A gente vai falar mais sobre isso nos exercícios. Ciclo do oxigênio, último, tá? É o ciclo mais importante para a gente, seres vivos aeróbicos, né? Todos os animais são seres vivos aeróbicos, a maioria dos seres vivos são aeróbicos, com exceção de algumas bactérias e fungos que são anaeróbicos, tá? Volta lá no slide se não está lembrando do que eu estou falando. Então, o que é o ciclo do oxigênio? O ciclo do oxigênio é aquele que vai... Vamos começar pelo ser vivo, né? O ser vivo respira. Quando ele respira, ele absorve oxigênio e libera gás carbônico. Então, aí já há a importância gigantesca do oxigênio aqui na respiração. Então, tá meio confuso aqui, né? Tô tentando entender também. Aqui, ó, O2 atmosférico. Agora sim a gente consegue absorver pela respiração. Não é igual ao nitrogênio que a gente não consegue absorver pela respiração. A planta também respira, né? Também está absorvendo oxigênio, tá? Lembra que ela transpira água? Quando a planta transpira, ela libera oxigênio que está dentro da água. Olha a fórmula da água. H2O. Duas moléculas, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, tá?
aqui a água, da chuva. Tá vendo que todos agora os ciclos, tirando o do nitrogênio, vão se misturar agora no do oxigênio? Porque tudo tem oxigênio. O gás carbônico tem oxigênio, o gás oxigênio tem oxigênio e a água tem oxigênio. Então, o ciclo do oxigênio nada mais é do que uma mistura dos três ciclos, dos dois ciclos. O ciclo do gás carbônico e o ciclo da água, tá bom? Animais também transpiram, tá, gente? Também liberam água para a atmosfera. Professora, como assim? Teste do vidro. Põe um vidro na sua frente e faz assim, ó. Você vai ver que vai ficar cheio de gotículas de água, vaporzinho, né, no vidro. Isso daí é a nossa transpiração também. A gente também contribui na umidade do ar. Muito pouco, mas contribui. Tá? As plantas contribuem muito mais. Aqui a água sendo absorvida, o bichinho morre e os micro-organismos absorvem oxigênio, liberam gás carbônico, tá tudo misturado. O que eu quero que vocês entendam é que o ciclo do oxigênio tem a ver com a fotossíntese, com a quimiossíntese, quimiossíntese não. Tem a ver, voltando, tem a ver com a respiração, com a fotossíntese, tá? Com o ciclo da água. Todos eles vão estar dentro. Se você sabe bem o ciclo do carbono e o ciclo da água, você vai ter poucas dúvidas no ciclo do oxigênio. Ele só é uma soma de todos esses outros. Por último, então, eu queria lembrar para vocês que eu coloquei para vocês lá na plataforma o livro, tá? Esse livro aqui tem várias dicas e explicações mais aprofundadas sobre os ciclos. E tá bem bonitinho. Ciclo da água, vai explicar muita coisa que eu falei, mas qualquer dúvida, dá uma olhadinha lá, tá? Sobre os poluentes, aqui combustão de fábricas, que é algo importante. E por último, então, eu vou aproveitar a figurinha dele aqui para falar do efeito estufa que eu ia falar por último. Como que acontece o efeito estufa na Terra? Tá? O Sol entra, aqui os raios solares, eles entram, uma parte desses raios ficam na atmosfera, esquenta a Terra, outra parte vai para o espaço. Simples assim, tá? Uma parte absorvida pela atmosfera, uma parte absorvida pela superfície do planeta, outra parte vai embora. Olha aqui a atmosfera. Ó. Isso é uma foto real, tá? Dá para ver a atmosfera mesmo. Os gases, né, que estão presos aqui pela nossa gravidade. Aqui tá mostrando o que é efeito estufa. O efeito estufa é derivado daquelas estufas que a gente usa para cultivar alguns tipos de plantas. A radiação entra, uma parte fica aqui e uma parte sai, tá bom? Esquenta. Professora, eu não estou entendendo nada. Pensa num carro. Você vai com seus pais para algum lugar, tá? E aí, vocês vão de carro. Vocês fecham todo o carro e saem. Tudo bem? Quando vocês voltam e abrem o carro, como é que tá lá dentro? Você às vezes tem que até que esperar, né? Sai um vapor quente, não é? Sai um ar quente de lá de dentro. O que aconteceu com o seu carro quando você estava lá fazendo compras no mercado e voltou? Aconteceu um efeito estufa, tá? O calor entrou e não conseguiu sair do carro, tá bom? Uma parte entra e consegue sair, igual aqui nesses que está aparecendo na figura, mas uma parte entra e não consegue sair. Então, vamos dizer de forma bem grosseira que a Terra é um grande carro com vidros, tá bom? Então, uma parte da radiação entra e não consegue sair. Então, esquenta a Terra. Isso é bom? Isso é ótimo. Se não tivesse esse efeito estufa, tá? A Terra ia ser fria demais para os seres vivos, tá? Com certeza a gente não ia ter pelo menos os mesmos tipos de seres vivos que a gente tem hoje em dia, tá bom? Aí agora que eu tô pensando, não sei se tá aparecendo. Tá aparecendo bonitinho o livro para vocês.
Então, gente, o efeito estufa é muito importante. O problema é, o que é o vidro do carro? Gases. Não é um vidro na Terra, né? O vidro do nosso carro planeta são gases, como, por exemplo, o gás carbônico. Esse gás que é liberado quando a gente queima as coisas, esse gás que é liberado nas indústrias, esse gás que é liberado da nossa respiração, tá? Gás carbônico. Quanto mais gás carbônico eu tiver na atmosfera, maior é o vidro, tá? Que vai impedir esse calor de sair. Então, quanto mais gás carbônico, tem outros gases também, tá, gente? Mas quanto mais gás carbônico a gente tiver na atmosfera, esse está aumentando bastante, mais quente vai ficar o planeta. Então, quentinho, o planeta, com efeito estufa leve, é bom. Agora, o planeta muito quente também não é bom. Não é bom nem muito frio, nem muito quente. E aí isso gera o quê? O que a gente chama de aquecimento global, que está derretendo geleiras, que está causando um aumento nas temperaturas do mundo inteiro, que está causando secas maiores, tanto aqui quanto em outros países, tá? Que está aumentando as chuvas em outros lugares, isto é, está causando uma mudança climática. O aquecimento global causa uma mudança climática. A gente vai ver mais sobre isso nos exercícios, tudo bem? Aqui mostra como é que é o efeito estufa. Você vê que nas regiões, né? As regiões mais quentes aqui, as regiões mais frias de branquinho, tá? E aqui fala um pouquinho sobre o efeito estufa, sobre a camada de ozônio também, que a gente não vai citar aqui. Então, tem os ciclos aqui para vocês darem uma olhada. Olha aqui os nódulozinhos das plantas, ó. As bactérias junto com a planta. Bem legal, né? Então, é isso, gente. Próxima aula a gente vai falar sobre os biomas brasileiros. Um grande beijo, até a próxima aula.